Não existe isso de o pastor fica na igreja, não discute política. Esse negócio de Deus, de Bíblia, não se envolve com política. Você tem textos fartos nas Escrituras, mostrando o quanto que nós não separamos a vida cristã da vida pública, assim dizendo. E você tem em Amós capítulo 2, um desses episódios em que o profeta Amós, ele brada contra a corrupção, a injustiça e a exploração dos seus dias. Amós capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim, meus irmãos: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Parece que ele está descrevendo o Brasil, né? A situação moral, irmãos, no Brasil está cada vez pior, né? E a começar na liderança política, né? E é interessante que onde há dinheiro e os pobres em questões são ferramentas sempre de exploração, de manipulação, né? E infelizmente são os grupos também que vivem na ignorância. Verso 8: e se deitam ao pé de qualquer altar, então qualquer religião, para invocar deuses, né? Sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Então, é o próprio Deus dizendo que abateu uma nação ímpia e forte. Porque para Deus, meus irmãos, não existe um líder forte o suficiente para competir com a força do seu braço, com o seu poder. Então é importante a gente relembrar isso para os nossos corações como povo de Deus. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, não profetizeis, né? Mandou os pastores calar a boca, né? Então é bem parecido com o discurso que a gente ouve hoje, né? Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então, meus irmãos, esse é um texto que ele traz um alicerce sólido para os nossos corações, dizendo, irmãos, que Deus sempre se levantou para guardar e proteger os que eram frágeis, né? A Bíblia inteira mostra Deus, ele tinha leis claras de preservação do imigrante que passava na terra dos povos de Deus. Portanto, que ao colher o milho, por exemplo, ficava espigas para aqueles que não tinham condições de plantar, para aqueles que estavam porventura imigrando, pudessem ter com o que comer. Você tem Deus cuidando dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Tiago, ele diz que a religião verdadeira é a que cuida dos órfãos e das viúvas. E é interessante que nos nossos dias as pessoas definem religião verdadeira de outras formas, né? Mas a Bíblia é muito clara. Isso nos revela, irmãos, que Deus cuida das pessoas frágeis, vulneráveis, tá? E o outro fator
é que Amós, por mais que ele fosse pressionado pela sociedade sem valores, pela sociedade imoral e sem ética, ele não calou a boca, ele continuou falando a verdade de Deus. E certamente, irmãos, todo profeta, ele é alguém que perturba a paz do contexto onde ele está. Você não encontra nenhum profeta pregando teologia da prosperidade, riquezas. Você não encontra nenhum profeta com uma mensagem de teologia liberal, como a gente encontra hoje. Hoje as pessoas, irmãos, estão muito simpáticas ao evangelho adocicado. Evangelho entre aspas, e adocicado é literal, tá? As pessoas querem um Deus que é amor, mas Amós traz à nossa mente que o Deus que é fogo consumidor, o Deus que é o justo juiz, o Deus que vai bradar. Amós, no capítulo 1, ele diz assim, irmãos, o leão vai rugir. Verso de número 2, capítulo 1, verso 2, ele disse, o Senhor rugirá de Sião. Ah, meus irmãos, Deus vai rugir contra a corrupção, contra os príncipes dos nossos dias, corruptos, mentirosos, que se vendem por dinheiro, os líderes que condenam o necessitado, os líderes que exploram e pervertem o pobre e pervertem o caminho da verdade. Então essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de juízo. É Deus sendo apresentado como um fogo consumidor, como um leão que vai rugir. E a gente precisa reafirmar isso, irmãos. Deus há de julgar os vivos e os mortos. Diante do tribunal do Todo-Poderoso, do julgamento final, não tem fake news, não tem falso crente, não tem bode confundido com ovelhas, não tem trigo confundido com joio. Jesus disse que quando se revelar o juízo, irmãos, Deus há de fazer a colheita, separar o joio do trigo, mas ele diz que o joio será lançado no fogo para ser queimado. Então a nossa confiança está no Deus soberano, todo-poderoso, mas nós precisamos dizer para esse mundo que jaz em trevas, esse mundo de líderes que estão em corrupção, de religiosos, irmãos, que estão em trevas, trafegando entre o povo de Deus, mas perdido, sem valores, sem ética e moral, irmãos, que o leão, ele vai rugir. E quando ele rugir, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vamos orar, meus irmãos, feche os olhos. Graças te damos, ó Deus, por esse texto tão forte aos nossos corações, que é a tua palavra, que nos apresenta Deus como justo juiz, como aquele leão forte, poderoso, que vai bradar contra a imoralidade, a corrupção, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, ó Deus, desse mundo que jaz no próprio diabo, no maligno. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor, ó Deus, quebrante os nossos corações diante da tua doce voz, da tua palavra, e que possamos, ó Deus, nos apegar às verdades eternas, às promessas futuras, do novo céu e da nova terra, da cidade santa, que não entrará, ó Deus, os mentirosos, os hipócritas, não entrará, ó Deus, os efeminados, os sodomitas, não entrará, ó Deus, os roubadores, não entrará, ó Deus, os corruptos, os enganadores, não entrará os assassinos, ó Deus, ainda que nos nossos dias, ó Deus, toda essa corja está sendo tratada, ó Deus, como vítima, está sendo tratada, ó Deus, como liderança possível até mesmo do nosso próprio país, ó Deus. Mas rogamos a tua misericórdia sobre nós, a tua igreja, sobre, ó Deus, o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Mas pedimos ao Senhor, Deus, que a boa mão do Senhor continue sobre, ó Deus, a tua igreja. Que as tuas misericórdias nos assistam, ó Deus. Que a tua igreja seja despertada, ó Deus. Em vários momentos na tua palavra, como no tempo dos juízes,
A igreja era necessário, o povo do Senhor, representando a igreja da época, era necessário ir para o cativeiro, sofrer, e com meio ao sofrimento, voltar arrependido para o Senhor. E o Senhor voltava, então, o Senhor levantava um juiz como libertador, para trazer o teu povo de volta à liberdade que o Senhor mesmo chamou. Não sei se esse será um caminho, Deus, possível diante de nós. O Senhor sabe de todas as coisas, mas desde já, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, sem necessidade de que haja o juízo do Senhor sobre nós, sem necessidade de que haja, Deus, a vara da disciplina do Senhor sobre nós, para nos voltarmos de fato e de verdade para o Senhor. Mas, ó Deus, o fato que nós temos também visto, ó Pai, uma religiosidade muito rasa, superficial nos nossos dias, um pseudo-cristianismo, ó Deus, que não tem nada a ver com aquilo que lemos na palavra do Senhor e que temos aprendido também na história da Reforma Protestante. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Deus, para começar de nós, que os nossos corações se voltem para o Senhor, Deus, que possamos nos converter, ó Deus, nos converter ao Senhor, e possamos, ó Deus, ser um povo que se identifica com o Senhor e com a verdade do Senhor, Deus, em toda a dinâmica da vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos prosseguir sobre a história da Reforma, e eu quero relembrar aqui o percurso que a gente tem feito aqui. Nós, na primeira palestra, falamos sobre história e historiografia da Reforma Protestante. Depois nós falamos sobre as interpretações da Reforma Protestante. No domingo pela manhã nós começamos a falar sobre o fim da Idade Média e o início ao apoio das reformas. Paramos ali num ponto que eu disse que eu vou retomar na próxima palestra, porque é um tema importante. Eu fiz menção para os irmãos aqui de que havia uma diferença entre a Igreja Católica Medieval e a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou trabalhar esse aspecto do cisma, para que vocês possam perceber essa mudança, tá bom? E assim a gente pretende continuar um pouco mais a história da Reforma. Eu quis aqui, nesse primeiro slide, chamar a atenção dos irmãos para um paralelo interessante. Desse lado aqui, irmãos, a Idade Média. Desse lado aqui, os nossos dias, a pós-modernidade. E eu fiz um paralelo aí, irmãos, sobre as crises. A crise, irmãos, social na Idade Média, ela envolvia a migração de pessoas saindo das suas fazendas e vindo para a cidade. Lembra disso, né? Isso é bom a gente recordar. O resultado com o crescimento da cidade foi a demanda de alimentos, né? Na cidade você não vê ninguém plantando uma roça de milho, né? Vocês encontram uma roça de milho, uma plantação de arroz? Não tem. Se você quer comer, você tem que fazer o quê? Ter dinheiro e ir buscar na fonte que é o supermercado. Então isso não tinha. Houve uma crise agrária, o pessoal começou a passar fome. O pessoal na Idade Média sofreu com a pestilência, lembra? A peste negra, as ramificações da peste negra, depois tem sífilis que vai surgir, e o negócio vai ficando complicado, né? O SUS não funcionava, não tinha lá, o tratamento era precário, o acesso à saúde era precário. E uma realidade da população naquela época, a maioria era iletrada, a maioria se contentava com o que ouvia. Do outro lado, na pós-modernidade, a crise social, a gente ainda tem um problema da migração. Há um tempo a gente teve recebendo aí muitos venezuelanos, tá? Então é um bom alerta para nós, para não entrar no mesmo caminho, né? Então a gente teve esse problema da migração, não só com venezuelano, mas você tem Gana, pessoal de Gana chegando, você tem tantos outros chegando no nosso país e outros países também do mundo. A gente ainda tem esse problema da fome presente, que em certa maneira foi intensificado com a Covid-19. Então a nossa peste negra aí passou por aí, né? A Covid-19 bem parecido, muita coisa, irmãos.
E você ainda tem, hoje você tem uma população que é letrada, mas é ignorante. Ela conhece o alfabeto e as vogais, mas não estuda, tá? É uma realidade no caso do Brasil, né? O brasileiro em si não é ensinado a estudar, ele não gosta, ele não valoriza a questão do estudo. Por exemplo, como é que você percebe isso na igreja, irmãos? O pessoal prefere uma igreja para rodopiar. Eles não gostam de conteúdo. O culto tem o culto da emoção, não do desenvolvimento intelectual. Você tem isso, as nossas escolas emburrecem os nossos filhos com desenho. Os nossos filhos têm que colorir, ao invés de desenvolver o intelecto. Por isso que eu sou apaixonado pela educação clássica. É para desenvolver o intelecto. Uma das metodologias de Aristóteles com os seus discípulos, sabe como é que ele ensinava? Ele saía andando pelo jardim ensinando os meninos. Andando, falando, aprendendo, perguntando e caminhando. Então a gente não precisa desenhar para aprender, tem que aprender a usar o cérebro. E por que eu falo que a nossa geração é cada vez mais preguiçosa? Porque desde quando inventou o entretenimento, nós gostamos de entretenimento. Nós gostamos, irmãos, de fazer comédia, brincadeira com tudo. Portanto, você vai perceber a dificuldade de desenvolvimento acadêmico. Irmãos, você pode olhar na nossa cultura, você pode olhar as pessoas que conseguem desenvolver uma tese acadêmica. Um dos maiores problemas nas universidades, os meninos que já passaram, talvez eu sei que foi esse problema, é os meninos fazerem um trabalho simples de pesquisa chamado monografia. Simples, irmão. A monografia é você fazer uma pesquisa dentro de uma proposição. É difícil. É nada mais do que isso. Não é uma tese de mestrado, é diferente, monografia para tese, e não é um doutorado, que aí você tem que escrever um artigo a partir de uma forma pessoal, do seu conteúdo, aí você tem que produzir mais. Mas a maioria, no Brasil, você tem pessoas que pagam para os outros fazer a sua monografia. É esse tipo de profissional que você depara por aí. É esse tipo de pessoas que dizem: eu sou letrado, mas ele é um analfabeto. Ele é preguiçoso. Tá? E esse é o pior tipo de gente letrada, né? Que sabe ler, mas tem preguiça de crescer, de se desenvolver, de produzir. Você tem também, na Idade Média, a questão da crise econômica. Você tem a inflação, porque com o aumento de pessoas na cidade, menos alimento para fornecer, então todas as coisas vão aumentando. Quem tinha, por exemplo, a questão da vida precária, as pessoas foram para a cidade atrás de uma vida melhor, mas encontrou, alguns viraram mendigo, ficaram na rua, outros foram explorados com míseras moedas, né? Salário lá embaixo. Nos nossos dias também não é diferente. A turma fala: o mercado está caro, o gás está caro, a inflação, a crise econômica, o desemprego é uma realidade presente também nos nossos dias. A crise política. Na Idade Média havia corrupção, ainda bem que era só lá, né, irmãos? Corrupção, sede de poder e guerras. Atualmente, irmãos, na política, corrupção, sede de poder. Eu não coloquei guerra, por enquanto está Rússia e Ucrânia, né? À beira de outros também fazer, né? Por exemplo, lembra da Guerra dos 100 anos, Guerra Civil que teve na Idade Média? A gente falou no domingo, né? Eu creio que a gente está bem próximo de ver mais guerra civil aí, tá? E a turma dos não pode arma, quero ver como é que eles vão lutar, né? Então, não dá para você descrever a história, irmãos, a partir da ignorância. A gente tem que ir vivendo e aprendendo com o que aconteceu, porque quando chegar a necessidade de se posicionar, a gente precisa ter convicção, ter firmeza, tá? Você teve também a crise eclesiástica. Então, percebe que a reforma protestante ela envolveu tudo isso, irmãos, tá? Então, a crise eclesiástica surgiu várias reformas. Vocês vão começar a ter um contato um pouco mais em como eles lidaram com essa crise no âmbito eclesiástico, dentro da igreja. Você tinha também uma crise teológica, tá? Nos nossos dias,
a igreja brasileira precisa urgentemente de uma reforma. O que você tem de crente, entre aspas, hoje, irmãos, é complicadíssimo. E a igreja, ainda bem que com essa questão da crise política, isso está expondo muito tipo de cristianismo que estão dentro da igreja, camuflado. Porque a maioria desses religiosos que hoje abrem a boca para defender coisas contrárias às escrituras, eles ficam camuflados nas igrejas. Muitos deles, irmãos, são aqueles crentes que só vão no domingo à noite na igreja e voltam para casa. Que teoricamente, você vai na igreja, você escuta o pastor pregar, você escuta a equipe cantar, alguém fazer uma oração. A pessoa não abre muito a boca, ele pode discordar de algumas coisas, mas fica calado. Mas quando você vai para esse contexto, você começa a observar o comportamento, você vê, irmãos, o tipo de religiosidade, de pobreza teológica, irmãos, que tem na igreja brasileira. Lembra que a gente trabalhou aqui uma palestra sobre a cosmovisão reformada e a política, e eu falei da pobreza teológica brasileira e a relação do cristão brasileiro com a política. Essa pobreza teológica, nós estamos falando de crença, de conhecimento sólido da palavra de Deus, do que ele diz professar. Aí ele professa um negócio na igreja, no âmbito eclesiástico, sai lá fora e nega, apoiando linhas e partidos e ideologias que é uma negação da fé. Isso é pobreza teológica, isso é negar a fé, irmão. Isso é negar Cristo, tá? Então, eu espero contribuir para essas reflexões ainda mais aprofundadas com a igreja, tá bom? Vamos prosseguir um pouco mais e falar dessa questão das crises de valores. Irmãos, tendo dito isso, a maior crise do fim do período medieval era uma crise de valores. Muitos fatores contribuíram para isso, alguns dos quais já foram enumerados, mas o essencial da crise foi a queda dos símbolos de segurança. Por quê, irmãos? As pessoas confiavam cegamente no Papa, cegamente na igreja, eles não tinham preocupação de buscar mais conhecimento, eles não questionavam, na verdade era proibido questionar, e aí vai surgir uma turma questionando. A turma começa então, irmãos, a se inquietar com esses símbolos que até então era de confiança e segurança. A igreja e os nossos líderes, os nossos reis, os nossos príncipes. Você vai percebendo essa mudança. A crise, então, do fim da Idade Medieval não era primeiramente econômica, política ou feudal, era uma crise de símbolos de segurança que chegou ao ápice dessa crise com a fiadora desses símbolos, que é a igreja. Então, o historiador Graus, ele diz o seguinte, que a Idade Média estava principalmente preocupada com a garantia de segurança que a igreja ofereceria aos cristãos. E é por isso que o impacto pleno de todos esses fatores encontrou expressão na crise eclesiástica. E essa crise eclesiástica, nós ainda não estamos falando da reforma. Essa crise eclesiástica aqui, ela vai resultar no cisma Ocidente versus Oriente e no espírito do anticlericalismo. Irmãos, até aqui, caminhando nesse panorama da história, vocês vão perceber que esse anseio por uma reforma no papado da Igreja Católica Medieval é algo que também já está presente dentro da cúria da igreja, dentro da liderança da igreja daquela época. Prosseguindo, irmãos, sobre a origem e o contexto desse cisma, olha só, a origem do cisma do Ocidente, ela está enraizada no início das relações entre o bispo de Roma e o Império Ocidental, por meio do uso habilidoso da lei romana e da documentação criativa. A igreja, irmãos, nessa época, ela recebeu muitos benefícios, olha só, de Constantino e desse homem chamado Pepino, né? É engraçado o nome dele, né? Então, ela passou a receber doação, mas ao mesmo tempo ela teve que lidar, parafraseando, né, com os pepinos para frente, tá? Por quê, irmãos? Olha só, ela também teve que lidar com a questão da coroação do Carlos Magno,
o papado legitimou a sua ascensão ao direito divino de coroar o imperador ocidental. Isso aqui é muito importante, irmãos. O Papa dizia assim: nós somos os únicos ordenados por Deus que pode coroar um rei. Se você observar os filmes épicos, sempre do lado do rei tem lá o cardeal, tem o Papa está lá. Se tem um evento assim de coroação, ele vai estar lá. Ele bate no peito e diz: nós somos os únicos que podemos coroar um rei. A questão é que a teoria era de que o Papa tinha o direito de coroar o imperador, também teria direito de fazer o quê? Tirar a coroa. Percebeu? A partir do momento que você diz que alguém é instituído por Deus para fazer aquilo, ele também implicitamente é instituído para desfazer. Olha só, irmãos. Então a parte de Deus é o Papa, né? É quase que a quarta pessoa da Trindade. Ele coloca rei e tira reis. Mas a Bíblia diz que é Deus quem faz isso, né? Não é o Papa. Veja que isso vai resultar, irmãos, em maiores problemas. Então, essa ideologia papal de controle político afundou com o surgimento de reis nacionais. Então, eles perderam o controle sobre essa questão da coroação, porque foi surgindo outros reis que eles ascenderam ao trono sem relação nenhuma com o papado. Tá? A autoridade política desses reis não estava conectada com o papado, diferente da questão que envolvia o imperador. Então, a coroação deles não repousava em submeter-se ao Papa. No início do século XIV, irmãos, o Papa Bonifácio VIII, ele descobriu, para o seu espanto, que uma vez que não formaram o rei da França, não tinha o poder de controlá-lo. E é interessante, irmãos, que até hoje essa é uma estratégia do catolicismo, irmãos. Tá? Até hoje. Se você vai numa cidade, principalmente cidade interior, aqui você tem um pouco isso. Por exemplo, a praça central, o cartão postal de Águas Lindas tem uma santa. Isso não é por acaso, irmãos. Geralmente, por exemplo, lá em Santa Maria tem uma parte de prédios assim, que é o condomínio Tatalville. A Igreja Católica foi lá e conseguiu, num lugar que não podia ter construção, conseguiu, no meio do condomínio, o terreno, e construiu uma igreja católica grande. Isso é uma dinâmica que acontece em todas as igrejas, todas as cidades do interior. A Igreja Católica ela é beneficiada e ela consegue, impregnar na questão da política, ela consegue se beneficiar acima das demais. Portanto, quando você vai em cidade de interior principalmente, você tem na praça, no centro, uma igreja católica enorme e pomposa. Tá? Então isso não é de agora, tá? Só que a reforma protestante, ela se opôs a isso, tá? E o Papa Bonifácio, ele caiu em si, entendeu que esses reis ele não podia controlá-lo. A humilhação de Bonifácio e seus sucessores imediatos nas mãos dos franceses culminou no chamado cativeiro babilônico da igreja em Avignon, 1309 a 78. Embora o papado tenha comprado Avignon, ainda situado no Império Romano Germânico naquela época, toda a Europa os enxergava como um satélite francês. É interessante, grave essa cidade aqui, porque ela vai ser importante nesse cisma, tá? A partir de então, irmãos, com essa mudança, vocês perceberam, o Papa coroava e tirava a coroa do imperador. Surgiram novos reis, eles não tinham submissão ou dependência dessa questão da autoridade do Papa, então o Papa não podia controlá-lo. Vocês estão percebendo essa mudança? Vocês estão percebendo que vai surgindo pensamentos independentes, governos independentes? E nesse contexto, irmãos, surgem também as críticas ao papado. Olha que interessante, irmãos, porque isso vai surgir, irmãos, de dentro do catolicismo. É importante isso, porque a gente, na nossa cultura mesmo, na cultura brasileira,
A gente não tem o hábito de ver as pessoas se posicionar fazendo críticas. A gente não tem o hábito disso, principalmente ao catolicismo, principalmente ao sistema endeusado do Papa, né? Mas esse sistema já foi criticado pelos próprios membros da Igreja Católica Medieval, tá? Olha só, o dominicano francês João de Paris, no ano de 1250, ele afirmou que a autoridade real não se derivava do papado. Papas não tinham autoridade para depor reis. Então, você tem vozes do contexto da época dizendo que o Papa não tem autoridade para fazer isso. Percebe, irmãos, que eles estão começando a formular o pensamento que mais à frente, por exemplo, os reformados vão dizer esferas diferentes. A esfera eclesiástica é uma coisa, o governo eclesiástico é uma coisa, a esfera pública é outra coisa, a administração pública é outra coisa. Então é o que eles já estão começando a questionar. Não, o Papa ele vai liderar e ser autoridade lá dentro da igreja, mas aqui no trono não, tá? Você tem também Marcílio de Pádua. Ele afirmou que o papado destruía a paz mundial. Ele reafirmou o consentimento popular para um governo legítimo. Então, um governo legítimo, um rei legítimo, no caso aqui, não propriamente o rei, no caso da questão da ascendência ao trono, né? Mas o governo legítimo, segundo Marcílio, ele era fruto do povo escolher. É o consentimento do povo. Quem vai ter que aprovar um governo legítimo é a população. Ele negou que o papado fosse estabelecido por Deus. Ele escreveu um livro sobre isso no ano de 1324. O franciscano Guilherme de Ockham, ele concluiu que o Papa João XXII era um herege por causa de sua rejeição da teologia franciscana de pobreza. Ele, para sustentar o seu argumento, ele reviveu, irmãos, argumentos canônicos que existiam na igreja sobre a possibilidade de depor um Papa herege. Olha que interessante, irmão. Por que ele reafirmou essa teologia franciscana da pobreza? Porque os papas, os líderes da igreja, viviam, irmãos, no luxo, na luxúria, na ostentação, tá? Você tem, esse é um pouco mais conhecido, né? O poeta italiano Dante Alighieri, no ano de 1265 a 1321. Ele foi exilado em Florença no ano de 1301 por apoiar oponentes de Bonifácio VIII. Ele atacou o papado escrevendo a Divina Comédia, mas também nessa outra obra de monarquia, tá? Você tem condenações e excomunhões. Não podiam mais controlar regentes ou silenciar os críticos. Eles não queriam abolir o papado, é importante dizer isso aqui, mas eles queriam o quê? Reformar. Então há um espírito, há um anseio de reformular essa liderança que está na luxúria, na corrupção, que está no caminho de desvio da palavra. E dentro da igreja você já tem, Deus já está trabalhando, irmãos. Deus já está provocando o coração de algumas pessoas nesse contexto da igreja, e eles queriam voltar ao quê, irmãos? Ao modelo da igreja primitiva. Lembra do princípio histórico lá de Eusébio, né? Que o mais antigo é o melhor. Então eles queriam fazer esse retorno. Então eles queriam, irmãos, que tivesse uma igreja pura, uma igreja bíblica, uma igreja que se alinhasse com a palavra mesmo. Surge então, irmãos, a divisão. E nessa divisão, irmãos, a igreja católica, ela vai ter um primeiro momento que ela vai ter dois papas que se odeiam. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando as pessoas estão perdidas, a mesma hora que elas são aliadas, elas são inimigas, e a mesma hora que são inimigos, são aliados. Isso não é a política brasileira, é o que eu estou falando.
é a Idade Média, tá? A sede pelo poder acontecendo. Então, faz aliança até com Satanás, né? Os inimigos se unem por causa de um projeto, de um anseio de poder, tá? Você tem o papado em Avignon, lembra que eu falei? Essa cidade é importante. Esse papado em Avignon, irmãos, ele alienou os cristãos de todo esse contexto que a gente começou a levantar aqui. Por quê? A igreja começou num surto de construções, de megas igrejas. E o povo, então, irmãos, foi explorado. A igreja queria construir basílicas e começou, então, a vender indulgências. Precisava arrecadar dinheiro. As vendas de indulgências, irmãos, foi a maneira que administrativamente a igreja arrumou para explorar os ignorantes e arrancar dinheiro. Não, seu parente morreu com a peste negra? Morreu quando? Ah, sim, ele está no purgatório, criou o purgatório. Mas a gente tem um jeito de sair do purgatório. Você dá dinheiro, aí tem o Tetzel, porque mais à frente vocês vão tomar conhecimento sobre ele. Ele vai ser o vendedor de indulgência e diz: o dinheiro cai no gasofilaço, a bênção de Deus chega lá para tirar do purgatório. É mais ou menos hoje assim, irmãos. As pessoas, elas preferem às vezes dar dinheiro para a igreja do que pegar um arado que Cristo mandou pegar. Prefere hoje ser enganado, irmãos, com 7 sexta-feira, com água ungida, sal grosso, com rosa ungida, com lenço umedecido de óleo, do que ler a Bíblia, orar, se santificar, né? Infelizmente. Aí, irmãos, quem pagou com isso tudo é sempre os fiéis ignorantes. É por isso que você deve gostar do conhecimento, é por isso que você deve estudar. Você não pode ser ignorante, tá? A luxúria e o mundanismo da corte papal foi descrito por Francisco Petrarca, olha só, em 1304 a 74, como o esgoto do mundo. Olha a expressão que ele usa para se referir à corte papal dos seus dias, o esgoto do mundo. Francisco, irmãos, ele viveu na cidade de Avignon e nas proximidades da cidade. Então, de alguém que esteve lá, que presenciou, que viveu toda aquela realidade que a gente está aí descrevendo, tá? Os críticos, então, começaram a murmurar que Jesus ele dera ordem para que Pedro cuidasse dos cordeiros, não os tosquiasse, né? Não é para arrancar a lã dos cordeiros, é para cuidar deles. E o que estava acontecendo, irmãos, era essa exploração. A diminuição do prestígio e da autoridade papal era notória para muitos, aumentando o clamor pelo retorno do papado a Roma. Veja, por enquanto não existe a sede de Roma, não existe o catolicismo romano. Agora aqueles que são de Roma estão ansiando que o catolicismo volte para lá, e o catolicismo vai fazer esse caminho, é o caminho que é conhecido hoje, né? Tá? Então depois vai nascer o Vaticano e tal, mas é nesse retorno para lá. Aí você tem o Gregório XI, ele atendeu a esse clamor em 1377. Ironicamente, o fim do cativeiro babilônico da igreja levou quase imediatamente ao cisma do Ocidente. Mas algumas coisas vão acontecendo aí com o Gregório XI. Ele morreu em 27 de março de 1378. Mal seu corpo esfriara quando os romanos começaram a protestar nas ruas. Então, protestar nas ruas já é uma estratégia antiga, né? Demandando que o papado permanecesse em Roma e que um romano, ou pelo menos um italiano, fosse eleito papa. Então, essa questão não serve. Qualquer um tem que ser italiano ou romano. Percebe, irmãos, que nisso tudo aqui, não é por acaso que isso está acontecendo, não é por acaso que eles estão pedindo um italiano e não um francês, tá? Aí você tem os cardeais vão escolher esse homem chamado Bartolomeu Prignano. Ele era um administrador eficiente, um trabalhador árduo na cúria de Avignon. Ele não era italiano nem romano ou francês, mas ele era napolitano. Na época, Nápoles estava interligada com a França por meio da casa capetiana de Anjou.
ele assumiu o título de Urbano VI, no ano de 1378 a 89. E logo após a entronização de Urbano, os cardeais decidiram que haviam cometido aquele, irmãos, um erro. Cara, a gente elegeu o Papa errado. Mas não é Deus? Não é pessoa guiada por Deus, direcionada por Deus? Logo após para ele, não. Nós vacilamos. Aí o que eles alegaram, irmãos? A suposta pressão popular para reivindicar que a eleição foi inválida, alegaram que aconteceu sob coerção e medo. Boa estratégia, né? Então, quando a pessoa não quer assumir a responsabilidade dos erros, tá? Então sempre coloca nos outros. E em setembro, eles elegeram o cardeal Roberto de Genebra, que assumiu o título de Clemente VII. Urbano não aceitou o pedido dos cardeais de abdicar, em vez disso, ele excomungou Clemente, o Papa excomungando do Papa, irmão. Olha como estava a situação, a crise teológica e eclesiástica, envolvido também com a sede de poder. Então, um excomungou o outro e o outro retribuiu o favor, né? Eles ficaram se xingando. Olha lá, por quanto tempo que eles ficaram fazendo elogios aos outros? 40 anos. A nossa política demora só 4, né? Eles brigam e xingam só de 4 em 4 anos. Dependendo do prefeito e vereador, é de 2 em 2, né? Eles ficam para 2. Mas o do Urbano e o do Clemente durou 40 anos, um excomungando o outro. Já havia existido, irmãos, na história antipapas, mas essa foi a primeira vez que o mesmo colegiado legítimo de cardeais havia eleito, de modo também legítimo, 2 papas no espaço de poucos meses. Então não tinha desculpa, não, foi eleito pelos hereges. É os mesmos que elegeram, não, mas vamos eleger o outro. Não entendi. E olha que a turma advoga infalibilidade, né? Aí você tem mais um pouquinho à frente o Urbano VI e papas que o sucederam. Eles vão permanecer agora em Roma, enquanto o Clemente, seu sucessor, vão permanecer em Avignon, na França. Vocês percebem, irmãos? Há claramente vamos dizer assim, 2 núcleos administrativos e de líderes na Igreja Católica Medieval. Agora, irmãos, não apenas havia 2 papas, cada qual reivindicava ser o único vigário de Cristo, mas também 2 colégios de cardeais, uma divisão que chegou a níveis menores na escala eclesiástica, a ponto de algumas paróquias ter 2 padres, um lado do outro. Pensou, irmãos, a situação? Então, vocês vão percebendo essa crise sendo aflorada. E por vezes a gente fala dos reformadores, se você não tiver esse panorama, esse movimento da história, parece assim que surgiu alguns rebeldes na igreja e do nada começaram a falar um monte de coisa aleatória. Não dá essa impressão? Porque de vez em quando surgem assim, pessoas na igreja mesmo, né, se rebelando, se opondo à igreja, mas eles não fazem isso por ignorância. Aqui que vai surgir, irmãos, 2 nomes importantes que é chamado na história da reforma de pré-reformadores. São pessoas que Deus vai usar antes de eclodir a reforma com Lutero, nas 95 teses. É por isso que a gente chama no plural de reformas. E você precisa entender esse movimento, irmãos, porque Deus está usando cada um no seu contexto, preparando, irmãos, para a boa obra que viria posteriormente. Olha só, surge um movimento de renovação na Inglaterra, sob a liderança de John Wycliffe, e na Boêmia, sob a liderança de John Huss. O John Wycliffe, ele viveu por volta aí por cerca de 1330 a 84. Ele não foi analfabeto, irmãos, embora hoje as pessoas gostam de eleger analfabeto, né? Quanto mais ignorante, melhor. Mas na reforma, irmãos, não tinha gente preguiçoso, analfabeto. Deus não levantou, irmãos, pessoas ignorantes, iletradas. Deus levantou pessoas capacitadíssimas, pessoas intelectualmente preparadas para qualquer diálogo e debate em qualquer área possível.
Portanto, que você pega os sermões e os escritos dos reformadores, irmãos, qualquer assunto que você quiser falar no mais alto nível intelectual, eles falam. As institutas de Calvino são estudadas, principalmente porque com Calvino começa o pensamento de ciência política, irmãos. Só existe ciência política porque com Calvino começou esse pensamento em Genebra. Infelizmente, né, hoje o baixo nível de ensino nas igrejas, de discipulado, de pregações, a gente tem gerado crentes muito raros, superficiais, tá? Então, o John Wycliffe, ele foi um filósofo, um teólogo inglês, cuja preocupação com a reforma da igreja levou à condenação pelo símbolo da igreja anglicana e finalmente pelo concílio de Constança. Esse aqui é um concílio católico, um concílio de Constança. Posteriormente eu vou falar sobre ele aqui com vocês, tá bom? Ele defendia o quê, irmãos? Que o Estado, de forma legítima, podia privar o clero corrupto de privilégios. Então, cortar a mamata como os papas, né? Fechar o registro do dinheiro para a turma lá ficar só na luxúria, tá? E que a reivindicação dos papas ao poder não tinha fundamento bíblico. Ele apelou ao governo inglês para reformar toda a igreja na Inglaterra. É na Inglaterra, irmãos, que vai surgir os puritanos, tá? Então, já faça a conexão, é a sementinha lançada. Daqui a pouco essa semente floresce. Você tem o reformador boêmio John Hus, 1372 a 1515. Ele traduziu alguns dos escritos de Wycliffe para o tcheco. Hus era reitor da Universidade de Praga. Olha só, irmãos. Então, é muito importante isso, eu sempre tenho chamado a atenção, principalmente pelo fato de que domingo nós vamos receber o reverendo Ricardo para falar sobre a reforma e a filosofia, na filosofia e a reforma. Exatamente para aguçar isso, irmãos, de que não era uma turma analfabeta e ignorante. Porque os inimigos hoje do cristianismo, e principalmente da reforma, eles vão tentar advogar, irmãos, que tudo isso foi feito como mera rebelião, era ignorância, tá? Eles ocupavam, irmãos, os mais altos cargos, tinham as melhores capacitações intelectuais, teológicas e de cursos, além da teologia da época, tá? Então, isso é muito importante a gente enfatizar isso. O Hus também foi um pregador destemido contra a imoralidade do Papa. Esqueci de passar. A imoralidade do papado e o alto clero em geral, bem como defensor da distribuição do pão e do vinho aos leigos durante a ceia do Senhor. Portanto, que no catolicismo até hoje, o membro que participa da hóstia, ele não participa do cálice. A hóstia molhada, coloca na mão do fiel, o fiel põe na boca, e não pode mastigar não, porque ele está mastigando o corpo de Cristo. E quem participa do cálice é só o sacerdote que está ministrando ali a comunhão, né? Mas John Hus defendeu, pão e vinho deve ser ministrado a toda a igreja. Vocês percebem, irmãos, os elementos disso hoje na igreja, né? Essa posição sendo hoje consolidada na própria igreja. Então Hus, ele foi condenado, não podia se esperar, né? Foi condenado e depois executado também pelo mesmo concílio que condenou John Wycliffe, tá? Então assim, discordou da igreja católica medieval, morria. Era mais ou menos assim, né? Olha só o que o John Wycliffe ele disse. Vamos ler juntos aí, irmãos? Vamos lá. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para doutrinar o mundo. Nosso Papa é Cristo. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. A igreja não necessita de novas seitas. Aí você tem agora o John Hus do lado direito dizendo assim: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira.
A nossa geração é uma geração que fala de fake news, mas não suporta a verdade, tá? Infelizmente, e há muitas igrejas hoje com teologia liberal que abandonou a verdade para transmitir um ensino adocicado de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você tem igrejas inclusivas, você tem lideranças libertinas, marxistas, defendendo coisas, irmãos, na igreja que não passam no crivo das Escrituras. Então é por isso que nós precisamos relembrar nossa identidade e dizer: nós falamos a verdade e a verdade ofende, mas eu prefiro ofender com a verdade do que matar alguém com mentira. Porque o final, irmãos, que essas meias verdades vão levar é a condenação eterna, é o fogo do tormento eterno, tá? Então é melhor ofender com a verdade do que matar com a mentira. John Hus defendeu isso. E esse seu posicionamento levou à morte. Eles fizeram uma pira, colocaram uma estaca, amarraram John Hus, colocaram as lenhas, acenderam o fogo. Aí o John Hus bradou, irmãos, no meio do fogo, porque o nome dele, Hus, em tcheco, significa ganso. Aí o que ele bradou? Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Em 100 anos, irmãos, Deus levantou Lutero e ele deu uma marretada na porta do castelo de Wittenberg. Meus irmãos, como crente eu fico apaixonado em ver isso, né? Eu fico emocionado. Porque, irmãos, por mais que a nossa cultura não está acostumada com isso, a questionar o erro, não está acostumada, irmãos, com o ensino mais sólido da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas até adentram da igreja de Cristo, mas não sabem da própria história da igreja de Cristo. Qualquer igreja que existe, irmãos, protestante hoje, ela é fruto desta provisão de Deus de trazer essa igreja de volta para as Escrituras e o modelo da igreja primitiva. É tão lamentável, irmãos, ver que as pessoas não conhecem a própria história delas. Há uma crise de identidade no evangelicalismo brasileiro, porque nós não reconhecemos a forma como Deus sustentou, guardou, preservou a sua igreja, e isso nos custou muito caro, muito caro. Para nós talvez não custe muita coisa, é só sair da nossa casa e ir na igreja, mas precisamos custar uma vida. E talvez a boa reflexão aqui para nós é: o que o nosso cristianismo tem custado para nós, irmãos? Há uma fase, irmãos, que muitas pessoas acabam vivendo na preguiça, não vão na igreja preguiça, estão acostumados a vida inteira, vai no domingo e volta, é só isso que se resume o cristianismo. Não sabe pensar como crente, não tem profundidade na fé cristã, não tem firmeza, convicção dos valores da fé. Então, irmãos, nós precisamos humildemente olhar para essa história. E eu, particularmente, quando eu olho para isso, irmãos, eu me sinto humilhado. Eu fico com vergonha, né, do que eu não faço em relação àquilo que esses homens fizeram e viveram. Então, se hoje você tem uma Bíblia na sua mão, um lugar onde você adora a Deus, estou muito caro no passado. Devemos louvar a Deus pela vida desses homens. Deus usando a vida deles, instrumentalizando a vida deles, para tirar a sua igreja das trevas para a luz. Prosseguindo, irmãos, esse aqui é só um panorama sobre a história. Eu não vou trabalhar ele agora não, só para mostrar para vocês que Deus foi trabalhando, irmãos, um processo todo. A história da reforma é todo um processo acontecendo, tá? E cada fase desse processo, Deus foi levantando pessoas, Deus foi levantando servos a quem Ele usava para trazer de volta para a Escritura. Você tem alguns aí, por exemplo, logo de início, 1510 aqui,
As letrinhas estão menores, depois eu mando lá o slide e você consegue visualizar melhor, tá? Você tem, por exemplo, em 1510, Lutero viaja para Roma como representante da ordem agostiniana e sofre grande decepção ao observar a corrupção do clero. Ele retorna em definitivo para Wittenberg no ano seguinte. Você tem, logo no segundo quadrinho, o John Knox, no ano de 1514, quando surge o presbiterianismo, tá? 1514. Você tem em 1517, 31 de outubro, Lutero afixa as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, anunciando uma discussão acadêmica. Isso é muito importante. Você tem em 1520, Lutero é ameaçado de excomunhão por meio da bula papal. Essa bula se chamava Exsurge Domini. No dia 10 de outubro a 10 de dezembro, queima em público a bula e os livros de direito canônico. Então Lutero, nós não tínhamos que agir, ele agia como um bom alemão, né? Em 1521, no dia 3 de janeiro, o Papa Leão X emite a excomunhão formal de Lutero por meio da bula papal Decet Romanum Pontifice. Aí você tem a dieta de Worms, é convocada nos dias 17 e 18 de abril. Lutero comparece perante o imperador Carlos V para defender-se. No ano de 1522, em setembro, é impresso o Novo Testamento em alemão. Aí você tem em 1536, Calvino publica em latim a primeira edição das Institutas e um catecismo em francês. Calvino chega a Genebra, permanecendo após a persuasão de Guillaume Farel. Em 1535, a publicação da Bíblia completa em inglês. Em 1534, Lutero publica a primeira tradução completa da Bíblia em alemão, contando com auxílios na tradução. Calvino, nesse mesmo ano, 1534, ele retorna a Neuilly para renunciar a benefício eclesiástico recebido em 1521, que custeava os seus estudos. Em 1532 a 34, a conversão de Calvino à religião reformada. O protesto dos príncipes, eleitores e representantes das cidades livres da Alemanha, na dieta de Speyer, gerou o termo protestante no ano de 1529. Em 1528, Calvino recebe o grau de mestre em arte pela Universidade de Paris e começa seus estudos no direito em Orleans. Você tem em 1539, Calvino publica a segunda edição das Institutas e o Manual de Culto. Publicação do primeiro volume também em 1539 das obras completas de Lutero. Você tem em 1541, em 13 de setembro, Calvino retorna a Genebra, ali permanece até o final da sua vida. Em 1545, o início do Concílio de Trento. Esse concílio aqui foi muito importante também, irmãos. As sessões de 1 a 10, de 13 de dezembro de 1545 a 2 de junho de 1547. Sessões 11 a 16 do concílio, de 1º de maio de 1551 a 28 de abril de 1552. E as sessões 17 a 25, 17 de janeiro de 1562 a 4 de dezembro de 1563, sob o pontificado de Pio IV. Em 1546 morre Martinho Lutero, em 18 de fevereiro na cidade de Eisleben. Em 1553, Maria Tudor assume o trono da Inglaterra e começa a perseguição aos protestantes. Em 1557, 14 huguenotes chegam ao Brasil, enviados pela Igreja de Genebra, com o objetivo de pregar o Evangelho. A 10 de março é realizado o primeiro culto protestante no Brasil. Esses huguenotes, eles chegam, irmãos, para se juntar a Villers-Gaillon. Você pode ler um pouquinho aí sobre Villers-Gaillon. Em 1643, a Assembleia de Westminster
que vem como origem para nós da Assembleia de Westminster? Nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster. Então, em 1643, a Assembleia de Westminster, de 1º de julho de 1643 até 22 de fevereiro de 1649. Olha o tempo que eles se reuniram. Em 1618 a 1619, o Sínodo de Dort, nós vamos receber a banda Dort aqui, não é à toa que se chama banda Dort, tá? O Sínodo de Dort nos Países Baixos. E depois você tem os sínodos, na verdade, os artigos dos cânones de Dort. Ele é uma resposta aos arminianos. Os discípulos de Jacó de Armínio fizeram 5 questionamentos à doutrina reformada. E os cânones de Dort, que é um documento que a gente tem na Bíblia de Genebra, na parte final, ele está lá, entre os símbolos de fé reformado, eles são resposta à teologia arminiana. Tá? Então, receber a banda Dort na outubro, mês da reforma, tem tudo a ver, né? No ano de 1563, a publicação do Catecismo de Heidelberg, que é um outro catecismo excelente, tem também na Bíblia de Genebra, expressão da grande influência do pensamento de Calvino na Alemanha. Em 1560, Calvino traduz para o francês a edição Finas das Institutas, importante instrumento para a propagação da reforma. Em 1559, a Academia de Genebra é inaugurada no dia 5 de junho, tendo Teodoro de Beza como primeiro reitor. A publicação da edição final das Institutas de Calvino, a criação da Academia de Genebra, e em 1558, 3 huguenotes que permaneceram no Brasil são executados por Nicolás Durand de Negayon, em 9 de fevereiro, depois de produzir uma confissão. Tem essa confissão disponível na internet, a Confissão de Fé da Guanabara, tá? Então, por favor, pesquise sobre ela, leia sobre ela. Excelente conteúdo da nossa fé reformada, tá bom? Eu encerro por aqui, irmãos. Isso aí é mais um pouquinho da nossa rica história da Reforma Protestante. Eu trabalhei esse panorama final, assim, pontuando, só porque a partir de agora, principalmente no final de semana, a gente vai ter outros palestrantes que eles vão fazer menções de pontos importantes da história. E pelo menos vocês não estão, vamos dizer assim, perdidos quanto aos assuntos que serão tratados, tá bom? Que são extremamente importantes. Meus irmãos, eu encerro por aqui a minha parte. Alguém quer fazer